A Lei do Perdão. Bom estudo. Essa é uma lei que eu realmente aprendi a amar. Agora, eu paguei um preço alto antes de aprendê-la. Quando de fato aprendi, meu mundo inteiro mudou. E sabe, até que eu estudasse esse material por um tempo, essa lei não fazia sentido. Deixe-me ler algo aqui que os cientistas nos deram. Essas grandes pessoas precisam entender que 90% de todos os cientistas que já viveram estão vivos atualmente. Cientistas aceitam como verdade que o corpo de um ser humano é movido pela mente, que todo o seu funcionamento é governado por um pensamento organizador. Seja esse pensamento subjetivo ou objetivo, seja consciente ou inconsciente. Aqueles que estudam os processos mentais encontram que todas as condições do corpo são criadas pela mente. É conhecido que a criação, em toda forma, é governada e sujeita a uma lei. Consequentemente, quando alguém faz mau uso, inverte ou viola a lei, este erro é chamado de pecado. É interessante. O pecado é um erro, um mal entendido e um mau julgamento. Um erro é se desviar ou desobedecer à lei, seja essa lei mecânica ou espiritual. Correção é o único método de se ajustar ou apelar à lei. Deste modo, arrependimento e perdão são as únicas maneiras disponíveis para alterar e corrigir este erro. Sou Bob Proctor e quero falar a você sobre a lei do perdão. Agora, por um longo tempo eu não entendia isso. Pecado é a verdadeira transgressão da lei. Bem, quando eu era um garoto, fui enviado à escola dominical, como vários outros garotos que cresceram na mesma parte do mundo que eu. E se eu não fosse, minha irmã mais velha contaria e assim eu seria punido quando não fosse. Sim, eu também aprendi que se dissesse essa palavra ou aquela era um pecado. E me ensinaram que o preço de um pecado era a morte. Bem, eu penso que isso era bastante severo, mas foi com isso que eu cresci. Essa era a ideia que esse garotinho aqui aprendeu muito cedo. Eu era uma criança curiosa, e me disseram que se eu dissesse isso ou fizesse aquilo, seria um pecado. E, novamente, o preço de um pecado era a morte. Bem, eu pensei, acho que vou dar uma mordida nessa maçã. E então disse a palavra e não morri. Pensei, acho que vou tentar fazer isso. Então fiz, e não morri. De fato eu estava bem. Eu pensei, aquilo deve ser verdade. Mas sabe, mais tarde na vida, quando comecei a aprender a verdade sobre como o universo opera as leis, descobri que era verdade. Era meu entendimento ou percepção do que estas pessoas me diziam. E isso era provavelmente o problema. E provavelmente era mais que isso por causa de suas intenções ao dizerem, porque eu pensava que entendia o que elas diziam a mim. Observe, há uma lei muito básica na vida, e essa lei diz, crie ou desintegre. Nós vamos para frente ou para trás. Agora, desintegrar não significa que você vai desaparecer num instante. Bem, quando falamos de viver ou morrer, isso não quer dizer que nosso coração vai parar e o sangue vai parar de circular e que seremos incinerados ou enterrados. Não é isso que significa. Significa que nós vamos para frente ou andamos para trás. Significa que as coisas estão melhorando ou ficando piores. Se violarmos a lei, o preço do pecado é a morte. Significa que as coisas vão andar para trás. As coisas não serão boas como nós queríamos que fossem. Se vivermos em harmonia com a lei, vamos andar para frente. Veja, pecado é a transgressão da lei. O preço do pecado é você andar para trás. Viva em harmonia com a lei. Você anda para frente. Agora, o perdão é um conceito fenomenal. Eu nunca costumava pensar muito nisso. Mas você sabe, o perdão significa deixe ir completamente, abandone. Perdoe a si mesmo. Você não pode mudar o que fez. Sabe, há muita gente vagando por aí, com grandes sentimentos de culpa. Culpa e ressentimento são duas das emoções mais destrutivas que você pode encontrar. Eu fui criado com culpa. Agora, eu tenho dito às pessoas por anos que se você chega num ponto em que não consegue lidar com algum problema, você deve procurar um profissional.
Bem, acho que eu disse que gosto de um chefe que lidera a sua própria cozinha. Eu cresci com culpa e experimentei muita culpa. Eu tinha dificuldade em me livrar dela, e qualquer pequena coisa que eu fazia, sabe, eu não achava que estava certa. Eu tinha muita culpa sobre isso. Então, eu fui para um psiquiatra, no sul da Califórnia, em Century City. E eu só fui nesse psiquiatra 3, 4 ou 5 vezes, eu acho. E eu estava no caminho da minha última ida e eu percebi que eu não precisava mais ir. Então eu liguei para lá e disse que não iria. Ele disse, bem, vem assim mesmo, porque eu gosto do que você faz e quero descobrir mais sobre o que você anda fazendo. E ele foi capaz de me ajudar a me livrar da culpa. Tudo era um simples conceito de perdão. Perdoar significa deixar ir completamente. Deixe ir. Perdoar é um conceito muito saudável. Nós devemos aprender a nos perdoar. Devemos perdoar os outros. Devemos perceber que o que fizemos ontem não pode ser mudado. Se você fez algo deliberadamente errado, deixe ir. Perdoe-se. Se você fez e não foi de forma deliberada, perdoe-se do mesmo jeito. Deixe ir. Alguém fez algo para você. Não guarde ressentimento. Deixe ir. Isso não significa que você quer dar uma oportunidade a eles de fazer tudo novamente. Você pode se afastar disso. Mas você não pode guardar maus pensamentos na sua mente e mover-se numa direção boa. Escute algo que Hollowell nos trouxe aqui. Ele disse, um médico notável falando para um grupo de outros profissionais da área médica sobre esse mesmo assunto de pensamento ser a fonte da doença foi gravado enquanto falava em suas observações finais. Tumores anormais e cânceres são por causa de um longo período de sofrimento e ansiedade suprimidos. Outra forma de dizer é que tais doenças são graças a muitos pensamentos pecaminosos, sendo engarrafados e suprimidos dentro de nossas mentes. Se este estado é tão destrutivo, seria inteligente da nossa parte investigar a nós mesmos e perceber o efeito que nossas emoções têm sobre o organismo físico. Então, procuremos todos os meios à nossa disposição para superar e abandonar e perdoar cada puxão emocional que tem um efeito desabilitante e perturbador. Perceba, esse é um conselho excelente. Se você voltar atrás, vai descobrir que fomos absolutamente ridículos. Muito sangue ruim vem de pensamentos errados. Tente entender isso. Tudo funciona de um potencial maior para um potencial menor. Quando você lida com eletricidade, deve trabalhar de um potencial maior para um menor. Nós nem sabemos mesmo o que a eletricidade é, mas sabemos as leis por quais ela opera. Se você quiser uma corrente maior de eletricidade, coloque uma lâmpada maior. Arrume um transformador maior. O único limite colocado na eletricidade é o que foi colocado na forma pela qual ela está fluindo. É exatamente a mesma coisa conosco. Nós funcionamos de um potencial maior para um menor. Nós vamos do pensamento à coisa. O espírito sempre se manifesta através de seu polo oposto. Você vai do não físico ao físico. Você e eu temos a habilidade de adentrar um mundo não físico, um mundo de pensamentos, e podemos escolher nossos pensamentos. Podemos escolher qualquer pensamento que quisermos. Viktor Frankl é um psiquiatra vienense que passou os anos de guerra num campo de concentração. E ele disse que somente no campo ele percebeu que, independentemente dos abusos físicos ou intelectuais a que ele foi sujeito, ninguém podia fazê-lo pensar algo que ele não queria. Você sabe onde começa a atitude? Atitude é o composto de nossos pensamentos que causam nossos sentimentos, que expressam-se em ações. Veja, nossos pensamentos, sentimentos e ações, quando estão em sincronia, é uma atitude. Mas nós queremos ter uma atitude adequada para viver num corpo saudável. Queremos ter a atitude adequada para desfrutar da riqueza que procuramos. Queremos ter a atitude adequada e assim termos amigos que queremos. Mais um conceito básico é que você deve perdoar a si mesmo, e você deve perdoar aos outros. Veja, culpa e ressentimento são, sem dúvida, duas das emoções mais destrutivas que qualquer um pode experimentar. De todas as leis que você vai estudar, esta pode ser uma das mais libertadoras de todas elas. Perdão. Deixar ir. Abandonar.
Apenas deixe ir. E quando isso voltar à sua cabeça, deixe ir de novo. Forme o hábito de não guardar nada que está fazendo você sentir-se mal. Comece a amar a si mesmo. Comece a respeitar a si mesmo. Tenha um respeito saudável pelo que você é capaz de fazer. E entenda isso. Carregar maus pensamentos sobre alguém ou alguma coisa não faz bem a ninguém. É pecaminoso, é destrutivo. É o preço do pecado, é a morte. Agora, não significa que vamos enterrar isso, mas pode estar enterrando sua empresa, pode estar enterrando sua renda, pode estar enterrando seus amigos, porque eles não vão querer te ver. A capacidade de perdoar vai fazer tudo crescer, vai te tornar mais saudável, vai fazer sua renda crescer, aumentar seus amigos, aumentar seu negócio. O perdão é uma bela lei. Perdoar significa deixar ir completamente, abandonar. Substitua o pensamento por um de beleza, por um de profusão, por um de abundância. Você estará feliz por ter feito isso. Eu fiz isso. Sou um cara rico, saudável e feliz. E sabe de uma coisa? Muita energia flui livremente através de mim. Eu me perdoei e a todos mais que ocupavam um lugar ruim na minha mente. Faça o mesmo. A lei do perdão pode ser uma das maiores leis que você estuda. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.